Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Principalmente vocês que estão assistindo gravado, né? Que aqui agora tô esperando o pessoal entrar ao vivo. Pra quem não sabe, a live acontece no TikTok, tá, gente? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre vida amorosa nessa perspectiva de lei da atração, de espiritualidade, de despertar espiritual. Então vamos ficando confortáveis aí. Quem tá assistindo gravado pode passar pra frente, que agora, nesses primeiros minutos, eu vou só esperar o pessoal entrar. Mas é isso aí. Fiquem à vontade. Boa noite, Laura. Boa noite, Alex. Boa noite, Joelma. Boa noite, Joélio. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite, Lu. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de vida amorosa, que eu sei que todo mundo tava querendo muito falar sobre isso. Como você tá, Laura? Me conta. Verdade, peraí que eu vou compartilhar a live que eu esqueci. Inclusive, se vocês puderem fazer a mesma coisa, gente, super agradeço. Espera só um minutinho. Voltei. Gordinha, você é solteira? Não. As coisas... Jesus amado. Não, sou muito bem casada, graças a Deus. Com o mozão da minha vida, inclusive. Vamos entrando, gente. Vamos falar sobre vida amorosa. Podem mandar todas as suas dúvidas, que a gente vai falar justamente sobre atrair o parceiro amoroso ideal. Como que a gente faz isso. Assim como eu expliquei na live de ontem, né? Como que a gente acessa a energia da prosperidade na vida financeira, especificamente. Hoje, a gente vai entender como que a gente acessa a energia da prosperidade numa vida amorosa ideal da forma que a gente gostaria, né? Não a prosperidade financeira, mas essa prosperidade de um amor maravilhoso. Prosperidade na vida amorosa, né? Então vamos entrando, vamos ficando à vontade. Já pode ir mandando suas dúvidas, seus comentários sobre isso. Quais as dificuldades que vocês têm em relação à vida amorosa. Como sempre, eu vou esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Já peço desculpas pelos meus cachorros, que eles ficam latindo bastante. Mas eu prometo que em breve eu vou estar com um microfone muito bom aqui. Gente, se vocês puderem compartilhar e já ir dando os likezinhos aí na live pra ajudar a entregar, eu também super agradeço. Essa hora da noite é a hora que meus cachorros mais ficam doidos, gente. Mas eles ficam muito doidos mesmo. Então eu realmente preciso logo de um microfone pra ficar melhor aqui pra gente conversar. Mas eu espero que esteja dando pra me ouvir. Vocês me falam aí se o áudio tá bom, por favor. Vamos falar de vida amorosa, gente. Eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso, então já vão falando. Voz linda, muito obrigada. Muito obrigada, que bom que você gosta. Porque eu falo bastante. Dá pra ouvir sim, que bom, que bom. Obrigada por responder. Isso aí, gente, vai curtindo, fazendo favor pra essa live ser muito entregue. Ô Moreno, obrigada pelas rosas, viu? A gente vai falar de um dos assuntos que, né, mais existe dúvida, que as pessoas mais se embolam. É uma das coisas mais desejadas na vida de muitas pessoas, né? Um relacionamento amoroso, maravilhoso. Então vamos compartilhando. Compartilha com aquela sua amiga que não para de pensar numa pessoa específica. E aí, né, vocês já sabem o que acontece. Ela não consegue sair disso. Complicado. Ou para aquela pessoa que terminou e não para de pensar no ex, não consegue seguir a vida. Vamos lá, gente.
Vamos que vamos, ajudem-me, porfa. E se tiverem dúvidas também sobre todo esse assunto, já vão mandando. Que é até legal que eu já vou iniciando a partir das dúvidas de vocês. Mais um, obrigada por incentivar. Se puderem realmente compartilhar, gente, super agradeço. Vai ser de muita ajuda pra muita gente esse conteúdo. Vocês podem ter certeza. Vamos entender como atrair o nosso parceiro, a nossa parceira romântica, ideal, que vai nos, sabe, não nos preencher nem nos fazer felizes, porque isso é a nossa própria responsabilidade, vocês vão ver aqui. Mas que vão ser uma soma ali, né, com a gente. Andar junto, crescer junto. Ó, quando for 8h05, eu já vou começar o conteúdo, tá? Daqui 2 minutinhos. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Muito boa noite, gente. Pra quem tá entrando agora, já peço perdão pelos meus cachorros. Eles ficam bem loucos essa hora da noite, então é normal vocês começarem a ouvir um monte de barulheira de cachorro. Quem puder, compartilha. Já vai dando like na tela, por favor. Daqui 1 minutinho, gente. Vi, você não tem canal no YouTube? Tenho. Tenho sim. Inclusive, a live de ontem já tá no YouTube. O nome do meu canal é o meu nome. Vitória Sankrovic. CRNKOVC. Era pra ter... Não, no meu link da bio você encontra. Tem o link direto pro meu canal. Ele tá super desatualizado, eu vou voltar a atualizar ele logo, tipo, em breve mesmo. Mas ele tá bem desatualizado, já vou avisando. Porém, o conteúdo lá ainda é muito rico. Boa noite, Niniro. Não, Nini. Boa noite, Nini. Falando no seu nome, que nome diferente. É artístico ou é seu mesmo? É meu mesmo. É um sobrenome croata. Aqui a gente fala Sankrovic, mas eu não sei como que se fala esse nome em croata mesmo, sabe? Deve ser Srankovic, alguma coisa assim. Mas a gente fala Sankrovic, mas é meu mesmo. Bom, gente, 8h05 já, então eu vou começar o conteúdo. Seus vídeos me ajudam muito, mudou minha forma de pensar. Que bom! Foi isso que aconteceu comigo também. Quando eu aprendi essas coisas, mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo e principalmente os meus próprios pensamentos, que era o que estava me sabotando, né? Bom, gente, vamos falar então sobre amor num relacionamento amoroso romântico. Vamos começar pelo fato de que para existir um relacionamento amoroso verdadeiramente saudável... Boa noite, Andréia. Você precisa de 2 indivíduos realmente que se tornaram indivíduos, certo? Por quê? Se a pessoa não se tornou realmente adulto, não passou pelo processo de crescimento até se tornar realmente um indivíduo que vai para a vida a partir dele mesmo, a partir das verdades dele e tudo mais, ele ainda tá na criança e muitas vezes na criança ferida. A criança, já falei em outros vídeos aqui do TikTok, ela precisa do amor do pai e da mãe. A criança, ela precisa do amor que vem do outro pro desenvolvimento dela. Então, se a gente não se desenvolve, se a gente não faz o processo de adultecer realmente, a gente acaba ficando meio que internamente num psicológico e num emocional de uma criança. E aí a gente vai depositar muitas expectativas no outro. A gente vai depositar a expectativa que o outro nos faça feliz, que o outro nos dê atenção. E como eu já expliquei, o que acontece é, como você não tá dando o foco do seu amor, da sua energia pra você,
e você tá dando foco pro outro, se o outro não corresponde a essas expectativas que você acabou depositando nele, você fica mal, você começa a ter um monte de paranoia, porque aquilo vai cutucar essas feridas da sua criança, entende? Então, o processo de adultecer é o mais necessário de todos para que a gente consiga ter relacionamentos verdadeiramente saudáveis. Como que é esse processo, né? É preciso saber como que acontece esse processo para que a gente possa entrar nesse processo de adultecer, porque são poucas as pessoas adultas que estão realmente numa postura de adulto, justamente por conta de ter essa criança interior ainda ferida. Esse processo é basicamente você parar para analisar tudo que você sente que precisa que venha do outro. Porque sempre que você tem algum relacionamento, principalmente amoroso, em que você se apega demais àquela pessoa, que você não quer soltar aquela pessoa específica por algum motivo, é porque aquela pessoa tá suprindo alguma necessidade ali da sua criança ferida. Tá suprindo alguma necessidade, muitas vezes até do seu ego ferido. Então, é muito difícil soltar essa pessoa. Muitas vezes existe o término do relacionamento, e aí um dos dois fica lá querendo muito voltar com aquela pessoa, porque ela supria essa necessidade. Então é você parar para analisar quais são essas necessidades que você tem, o que é que você busca no outro. Uma forma boa de identificar isso é o que faz você... o que você vê no outro que, na maioria das vezes, faz com que você se apaixone por essa pessoa. Geralmente, eu não sei se é assim com vocês, mas geralmente você se apaixona pelo que você vê no outro que você não tem, mas que você gostaria de ter. Até porque é isso que acontece, porque ele vai suprir alguma necessidade sua. Então, por exemplo, compartilhei com vocês um pouco na live de ontem sobre o meu relacionamento. Aqui na live eu tô me abrindo bastante, tô compartilhando bastante da minha vida também com vocês, né? E uma das coisas que eu compartilhei é que há um tempo atrás eu tava numa autoestima, numa autoconfiança, num autoamor do ego. Porque a partir do que tava fora, né, a partir do olhar da sociedade, eu me enxergava bonita, eu me enxergava bem, né, uma pessoa assim, aceitável, digamos. E quando você tá na autoestima do ego, você não tá na sua autoestima verdadeira, você não tá na sua essência ainda. Você tá se orgulhando de si, você tá se sentindo super bem, mas é do ego porque é como o outro te vê, certo? Nessa época, eu conheci o meu namorado. Eu tava, então, no meu auge de autoestima, só que do ego. E o que eu via nele, que eu percebi tempos depois que era o que eu queria em mim, que fez eu me apaixonar por ele, era justamente a total autenticidade e a total autoconfiança que ele mostrava, que ele emanava, sabe? Ele emanava um negócio de poder pessoal, assim, e eu gostava muito das coisas que ele falava, eu amava a inteligência que ele demonstrava. Então, era tudo que eu gostaria de ter. Eu gostaria de, quando eu estivesse me colocando na vida, que eu me sentisse daquela forma que eu sentia quando eu via ele, entendeu? Às vezes, isso acontece. Você se apaixona pelo que você vê no outro que não tem em você e que você gostaria de ter. Então é bom fazer essa análise. Por quê? Porque daí você já sabe o que você precisa começar a trabalhar, o que você precisa começar a doar para si mesmo, para si mesma, para que você esteja completo e completa, porque você já é um ser completo. Você não tem uma cara metade, você não tem uma metade da laranja, você não tem uma tampa da panela que vai te completar. Você é completo. Você não nasceu grudado com ninguém, não vai morrer grudado com ninguém. Ok? Então, você se preenchendo desse amor verdadeiro por você mesmo, o que significa não precisar de nada que venha do outro, não precisar, diferente de não querer, de não gostar, tá? Precisar é aquele negócio, tipo, eu preciso disso, senão, sei lá, senão eu morro, senão eu passo mal. Eu preciso disso pro meu bem-estar, eu preciso disso pra minha felicidade. Então, o adulto
realmente saudável, que se preencheu de amor, que curou todas essas feridas, ele não precisa de nada do outro porque já tá preenchido com o que ele dá pra si mesmo, com o que ele se oferece, com a felicidade que ele mesmo se dá. Então ele não sente a necessidade do que vem do outro. Então ele não vai projetar no outro essas inseguranças, ele, entendeu? Vocês entenderam como fica muito, muito mais saudável quando você realmente se torna um adulto e você coloca você mesmo em primeiro lugar? O que acontece é, o foco tá na sua própria vida. E eu sei que isso às vezes é um pouco difícil de acontecer na prática, porque não sei o que acontece, mas parece que a gente tem um vício em estar sempre com alguém na nossa cabeça, alguém que a gente fica meio que obcecado pensando nessa pessoa o tempo todo. Ou a gente tem alguma situação com a qual a gente está obcecado e a gente fica pensando nisso o tempo todo. A gente tem esse costume de doar a nossa energia para fora, né? Então, a gente leva a nossa energia para aquela pessoa e a gente não tem energia para nós mesmos. A gente fica cansado, a gente se sente mal, a gente se sente na carência, que a gente tá buscando algo do outro e o outro não tá dando aquilo pra gente, nem a gente tá dando pra gente. E situações, né? Também é a mesma coisa. A gente fica levando a nossa energia pra ser... Seja uma situação do passado que a gente não para de pensar, seja uma situação de um possível futuro catastrófico que a gente não para de pensar. E, inclusive, quando a gente faz isso, a gente acaba colocando essa energia negativa da carência, essa energia negativa do... Existe a possibilidade desse cenário catastrófico acontecer, a gente coloca no nosso campo e acaba tendo a possibilidade. Nosso campo energético, nosso campo magnético, né? Aquilo que atrai. Acaba tendo a possibilidade da gente colocar, então, essas situações negativas no nosso caminho. A respeito do parceiro, da parceira amorosa que você não para de pensar, por exemplo, o que acontece é que essa pessoa vai sentir justamente essa pressão, essa carência sua. Ele vai sentir como você envia realmente a sua energia para a pessoa. É como se o seu espírito tivesse indo até a pessoa e não tivesse ali com você. É como se ela te sentisse o tempo todo no cangote dela, falando assim: e aí, o que você tá fazendo? E aí, você não vai mandar mensagem? E aí, não sei o que, não sei... Controle, pressão, carência. E ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser pressionado, nenhum tipo de relacionamento. As pessoas gostam de liberdade, porque liberdade é igual a amor e amor é igual a liberdade. Então, se você fica o tempo todo pensando naquela pessoa, fazendo até mesmo afirmações positivas sobre você ter aquela pessoa e tudo mais, ela vai sentir isso, essa pressão, e vai querer se afastar ainda mais. Agora, quando você entende que você precisa se acostumar a não ter ninguém na sua cabeça, ter você mesmo, os seus próprios compromissos, o que você tá fazendo para criar coisas legais, positivas e empolgantes na sua vida. Quando você começa a se concentrar nisso e a sua energia sai de fora e volta para você, como se você tivesse realmente olhando para dentro de si mesmo. É como a sua energia você tá enviando para você. Quando isso começa a acontecer, primeiro, o que acontece é, a pessoa sente, tipo, o seu eu que tava aqui falando nela, ela sente como se tivesse evaporado, sumiu. E aí você fica tipo, nossa, a pessoa no caso fica, né? Nossa, mas como será que ela tá, né? Começa a pensar em você. Porque você soltou. Você não tá mais ali em cima. Você não tá mais mandando aquela pressão, aquela sensação de controle, entende? E aí, a pessoa sente, então, a liberdade, a pessoa sente o espaço, e você, numa dessa, tá lá cuidando de você mesmo, de você mesma. Nisso que você tá cuidando de você mesmo, você tá elevando o seu amor próprio e a sua autoestima. Lembra que eu falei? Você vai se preenchendo desse amor, você vai se tornando esse amor até que você transborde esse amor. O transbordar este amor não é só você, nas suas atitudes, nas coisas que você vai fazer, não é só você dar o seu amor pro outro em forma de ajuda, em forma de um elogio, não é só isso. É você ser você mesmo em essência, porque a sua essência verdadeira é de puro amor.
de amor incondicional. E você, na sua essência, é você na sua natureza. Você sendo espontâneo. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pela rosa, deusa. É você sendo espontâneo, você sendo você como você é. E as pessoas se atraem por isso. As pessoas não se atraem realmente por joguinhos. Joguinhos vêm da Matrix. E aí você fica, nossa, ele demorou 1 hora pra me responder, mas eu tô aqui super mega disponível, ansiosíssima pra responder. Não. Agora eu vou demorar 1 ou até mesmo 2 horas pra responder. Eu não tô falando que você tem que... Se você tá no desespero pela pessoa, você não tem que demonstrar realmente esse desespero. Primeiro você tem que olhar pra cima e falar, nossa, não, eu tô desesperado, eu vou até me distanciar um pouco, vou me afastar do celular por um tempo, vou focar em mim, vou focar em fazer alguma coisa que eu amo por mim mesmo, vou focar em fazer alguma coisa que é minha responsabilidade, que só eu posso fazer, e vai focar em você. Se você tá no desespero, você vai fazer isso, tá? E também não quer dizer que, mesmo que você, como se diz, não tá no desespero, mas você tá super ali à toa, eu não tô falando que você precisa responder na hora. Só que não existe regra, é isso que eu tô falando, não existe regra. As regrinhas de como você deve agir num relacionamento, se o homem manda isso, você tem que mandar aquilo, se a mulher manda isso, você tem que mandar aquilo. Regras não existem, isso faz parte de relacionamentos superficiais que vem de toda essa programação que a gente vive, de toda essa sociedade que a gente vive. Oi, Yasmin, boa noite, deusa. E o amor verdadeiro, gente, ele vem da fonte da criação. O amor verdadeiro não vem dessa programação. A programação, ela vem de esse amor carente. Esse amor que você precisa do outro, essa cara metade, né? Então, você tem que entender que você é uma pessoa independente. E se você quiser ter um relacionamento saudável, é assim que você tem que se portar, como uma pessoa que não precisa, que não sente a necessidade de ter alguém na sua vida te dando amor. O amor depende de você. Se você sente falta de amor, é porque você não tá se dando. Em primeiro lugar, você se dá amor, aí você transborda esse amor. Por você se amar, você sabe que você pode ser você mesmo em qualquer situação. Então você vai e age na sua assinatura energética de amor. Então você age na sua essência, entendeu? E as pessoas se apaixonam por quem você é. Não é muito melhor você ter alguém apaixonado por você exatamente como você é, até mesmo com as suas, sei lá, você tem umas explosões de irritação de vez em quando, ou uns chilique de vez em quando, e a pessoa vê aquilo, mas ela ainda te ama exatamente assim. Todo mundo é perfeito com todas as suas imperfeições, gente. Você também vai se apaixonar por uma pessoa que na sua visão ali, principalmente no começo, ela é ali, assim, perfeita. A pessoa mais perfeita do universo. Com o tempo você vai vendo, percebendo coisas que não te agradam muito. Porque todo mundo é absolutamente diferente um do outro e não tem como uma pessoa agradar 100% a outra. Não tem como. Sempre vai ter pelo menos uma única coisinha que te desagrada. Sempre. Aí, inclusive, a gente vai entrando na parte de saber o que aceitar e o que não aceitar num relacionamento também, né? Deixa eu só ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Que live é essa? Entrei por acaso e tá parecendo um tapa na cara. Ai, Emanuel, às vezes rola uns tapa na cara aqui mesmo, viu? Boa noite. Nossa, eu não tinha visto a sua mensagem. Receitas curte, voz de radialista. Isso é bom? Muita cobrança terminou com o meu último relacionamento. Eu entrei nisso, gente, no meu relacionamento também. Porque lembra que eu falei pra vocês que no começo, quando eu conheci meu namorado, quando a gente começou a namorar, eu tava na autoestima do ego. Por eu estar na autoestima do ego, eu não me amava verdadeiramente por quem eu era. Eu tava me amando só naquele momento porque eu tava daquela forma, entendeu? O que aconteceu? Passou 1 ano e meio da gente namorando, a gente se mudou juntos. No que a gente se mudou juntos, como na minha crença, por conta de tudo que eu passei ao longo da minha vida,
eu sempre deveria perseguir um corpo perfeito justamente pra atrair o homem, porque o homem só gosta da mulher com o corpo perfeito. Olha as loucuras. Como na minha cabeça era isso, quando a gente se mudou junto e eu falei, a sensação foi tipo assim, ai, preciso fazer mais nada, sabe? Já conquistei o corpo, com o corpo eu conquistei o homem, e agora eu tô na minha casa. Agora eu tô na minha casa com ele, sabe? Tipo assim, casei e não tenho que fazer mais nada pra. Sabe? Pela minha saúde, não tenho que fazer mais nada pra nada. Consegui o que eu queria, acabou. Eu fui me largando, né? Parei de fazer exercício físico, parei de me alimentar bem, até porque meu namorado faz uma coisa mais gostosa que a outra pra comer, uns doces absurdos. Então eu fui comendo, fui me largando e fui engordando de novo. Com isso, conforme isso foi acontecendo, eu fui caindo em paranoias. Eu vi um olhar de cansado, porque é isso que acontece, né? A paranoia, ela faz você olhar pra algo que não é absolutamente nada, só que você já enxerga tudo naquilo, não existe nada naquilo, naquela atitude, não existe. Eu via um olhar de cansado do meu namorado por conta de trabalho, por conta de rotina cansada mesmo, e por algum motivo eu achava que ele tava cansado de mim. Eu achava que ele tava. Como que era? Como que eu falava isso pra ele ainda? Eu achava que ele não tava me amando mais. Gente, meu olho tá muito vermelho. Tô ficando com sono aqui já. Vocês me perdoem se eu me perder na linha de raciocínio, é porque meu remédio de TDAH já tá passando efeito, tá? Meu olho tá. É a prova disso. Mas então, eu fui caindo, então, né, nessas armadilhas da programação, que eu aprendi que uma mulher ela só conquista o homem se ela for de tal forma. E aí, como eu já estava perdendo aquela forma que eu tava, eu comecei a entrar nessas paranoias. Com isso, eu comecei a ficar extremamente ciumenta, coisa que eu jurei pra mim mesma que eu nunca seria, porque eu via uns ciúmes da minha mãe com o meu pai lá em casa e eu julgava muito. Hoje em dia eu sei que a gente, inclusive, não pode julgar nenhum dos nossos ancestrais, mas isso é papo pra outra live. E eu via isso em casa e eu falava, meu, eu confio tanto no meu pai sabe, meu pai é uma pessoa tão boa, ele jamais trairia, jamais faria nada, por que que minha mãe fica tão na nóia assim, sabe? Então eu falei, eu julgava muito isso, eu achava extremamente errado. E jurava pra mim mesma, eu nunca vou ser assim. Eu vou sempre ser uma pessoa muito tranquila. E no começo eu realmente fui, só que lembra que eu tava na autoestima do ego. Quando começou a cair, né, essa autoestima do ego, veio todas essas caraminholas, veio todos esses pensamentos negativos, eu comecei a controlar, comecei a ficar extremamente ciumenta, comecei a ficar muito em cima, comecei a ser a pior chata do universo, a pior chata do universo. E eu nem via isso, tá? Hoje em dia eu olho pra trás e vejo, mas eu não via, eu achava que eu tava na minha total razão, porque tudo que você vê, quando você tá com esses óculos realmente da Matrix, enxergando só através dessas programações, isso acontece, você olha e enxerga algo completamente distorcido, gente. Aconteceu, depois de um bom tempo ainda morando juntos, foi só no ano passado, por conta de toda essa pressão e de várias outras coisinhas que acabaram acontecendo, mas que começaram a partir disso, a gente chegou a terminar. Foi só por 5 horas, graças a Deus, mas a gente chegou a terminar. Depois, a gente olhou, olho no olho, viu o que a gente tinha que resolver, eu comecei a me melhorar, no que ele tinha que melhorar, ele também começou a melhorar, e hoje em dia a gente tá muito mais feliz e forte do que nunca. E hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, como eu realmente comecei de verdade esse processo de amor próprio, eu vi um vídeo meu, antigo no YouTube, esses dias atrás, que eu tava magra na época, e eu falei, caramba, eu não sei se eu me gosto tanto assim, não. E na época eu achava que eu tinha que emagrecer muito mais, eu tava com cara de doente já. Olha como é distorcida as coisas. Hoje em dia, eu me prefiro assim. Eu ainda, eu por mim mesma, eu ainda quero emagrecer um pouquinho. Um pouquinho. Não quero fazer as loucuras que eu fazia antes, não quero ficar magra, porque... E eu gosto de comer, gente, né? Eu gosto de viver, então é isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Boa noite, Paula.
Começa a seguir Dr. Lair Ribeiro. Toda doença é um estado. TDAH você melhora com suplemento. A santa paz de Deus e muitas felicidades. Amém. Vocês estão entendendo, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? A como atrair a pessoa? Quando se trata de uma pessoa específica, né? Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Como que eu faço para atrair uma pessoa específica? E eu também vou dar o meu exemplo, tá? Depois de um bom tempo, quando eu comecei a estudar mais espiritualidade, lei da atração, eu fui entender que, muito provavelmente, eu influenciei as energias para que eu e o meu namorado começássemos a namorar. Por quê? Mas eu vou dar os detalhes sobre isso. Por que que eu digo isso? Porque, mesmo sem saber, eu não estudava essas coisas na época ainda, eu não sabia de técnica nenhuma. Mas o que estava acontecendo era, a gente era amigo, primeiro de tudo, a gente foi amigo por alguns meses, assim, acho que uns 4 meses, por aí. E eu comecei a ficar apaixonada por ele, por conta de tudo que eu já falei, né? Enfim, não vou ficar repetindo, já falei por que eu me apaixonei por ele logo de cara. E eu também achava que ele tava demonstrando certos interesses por mim, assim, ele dava alguns sinais. Só que depois eu fui descobrir, conversando com ele, que na verdade poderiam ser sinais, só que meio que inconscientes, porque ele falou que não tava fazendo nada de propósito, mas ele ficava encostando muito em mim, enfim, né, gente? Tinha os sinais ali e eu lá apaixonadíssima por ele. A gente ficou uma única vez, e aí depois disso a gente ficou uns meses sem... A amizade ficou daquele jeito meio estranho, né? E aí a gente, depois de uns 2, 3 meses, a gente ficou de novo. E depois que a gente ficou de novo, que a gente ficou pela segunda vez, a gente começou a ficar num negócio meio de casalzinho. Só que como a gente era do mesmo grupo de amigos, era muito chato. Tipo, a gente se encontrava, a gente não ficava indo em festas, né? A gente ia um pra casa do outro, era esse tipo de rolê, uma coisa mais íntima, assim, só os amigos. Então não tinha como a gente simplesmente virar e se beijar na frente de todo mundo, né? Então a gente ficava meio que de casalzinho, só que mais discreto, assim, sabe? Mãozinha dada, uma passadinha de mão na perna, essas coisas assim. E nessa época que isso começou a acontecer, eu tava, tipo... sabe? Nas alturas, nas nuvens, assim, parecendo aquela adolescente. Aí eu peguei o meu bloco de notas do celular e eu escrevi assim... Tal coisa tá acontecendo. Eu tô amando. Ai, quando ele faz isso... Nossa, eu sinto... tal coisa. Eu fui escrevendo todas essas coisas que eu tava amando em relação ao que tava acontecendo. E eu também coloquei coisas que eu ainda queria que acontecesse, sem saber que isso poderia ser algum tipo de técnica, né? Então eu ia colocando ali assim... Eu não lembro se eu falei, tipo, não vejo a hora que ele fala que me ama... Ou se eu só coloquei, ele falou que me ama. Porque eu sei que depois, quando isso aconteceu verdadeiramente, quando as coisas que eu coloquei que ainda não tinham acontecido começaram a acontecer, eu voltava lá no bloco de notas e colocava entre parênteses. Isso aconteceu hoje! Um monte de ponto de exclamação. Então, esse trabalho energético de focar nessa situação, de que estava acontecendo uma coisa que estava me deixando muito feliz... Escrever sobre isso me deixava muito feliz, me deixava empolgada. O que aconteceu foi, eu acabei entrando de verdade nessa energia de estou namorando o homem que eu sou apaixonada, porque eu já me coloquei nisso, eu coloquei no está acontecendo, tá rolando, entendeu? E por que eu me coloquei nesse tá rolando? Porque eu realmente via que estava rolando. Ele, depois que a gente ficou pela segunda vez, ele não parava de demonstrar interesse. E eu também, obviamente, ficava ali demonstrando interesse, até que a gente ficou pela terceira vez, e depois disso, aí a gente começou a namorar de verdade. E ele falou pra mim, eu não tava querendo namorar. Inclusive, a vez que a gente ficou, antes de começar a namorar de verdade, né, a terceira vez, eu perguntei, e aí, o que vai ser da gente? Ele falou, então, não queria namorar. Eu falei, tá bom, a gente tá junto. Tipo assim, não importa o rótulo. Tamo junto, né? É namoro, é ficante, foda-se, tamo junto. E aí, passou 2 meses, eu virei pra ele e falei assim, viu? Qual que é a
diferença do que a gente tá fazendo pra um namoro? Aí ele falou, nenhuma. Eu falei, então tá bom. Passou 10 dias, ele me pediu em namoro. Então, existe sim a possibilidade de você atrair uma pessoa específica, tá? A nossa energia, ela influencia, mas o outro ainda tem livre-arbítrio. Então, olha só que interessante. Por mais que ele tivesse decidido, eu não vou namorar por um tempo, quero ficar um tempo solteiro, eu tava ali na decisão, eu quero namorar com ele. E eu tava influenciando energeticamente. Ele, obviamente, gente, tem isso. Ele já gostava de mim. Ele já também era apaixonado por mim. Ele já tinha tido sonhos comigo e etc, sabe? Então, assim, não tem como você influenciar alguém que, por exemplo, nem te conhece. Vocês têm que começar a ter essa percepção também, né? Você não pode pegar e falar assim, eu vou começar a me imaginar com um famoso gringo, que daí a minha energia vai chegar nele de alguma forma e ele vai me notar, entendeu? No meu caso, a possibilidade realmente já existia no meu campo, porque os dois estavam afim, os dois estavam realmente demonstrando que estavam afim, e os dois estavam decidindo por si próprios, né? Eu por mim, ele por ele. No fim das contas, ele decidiu que queria sim namorar. Ele queria. E aí me pediu um namoro. Então, assim, existe a possibilidade de você atrair. Você tem a possibilidade não, você influencia. Só que o outro ainda tem o poder de decisão. Entendeu? Exatamente. Isso é a lei da suposição, mas eu usei de forma completamente... Não sei se seria intuitiva a palavra. Eu não sabia que existia essa técnica na época. Eu simplesmente tava com... Eu gostava muito de ficar lembrando dos nossos momentos. Eu ficava empolgada, eu ficava muito feliz. Aquilo me fazia muito bem. Eu fazia me sentir uma sensação de felicidade mesmo muito grande. Então eu gostava de anotar, porque quando eu anoto, parece que eu entro ainda mais naquilo, sabe? Então, isso é possível de acontecer, gente. Mas... não tem como você ultrapassar o livre-arbítrio do outro. E muitas vezes as pessoas fazem essas técnicas para pessoas que, por exemplo, um gatão que ela viu na academia, já tá há 1 mês indo na academia naquele mesmo horário, e aquele cara também, sabe? Você não sabe nem se o cara tem namorada, você não sabe absolutamente nada da pessoa. E aí você começa a fazer esse tipo de técnica de lei da suposição. Você vai ficar frustrado. Você pode influenciar a pessoa a começar a te notar, mas você não sabe nada sobre ela. Será que ela é a pessoa que você verdadeiramente quer? Aí você consegue. Você atrai essa pessoa pra sua vida. E ela é uma... E aí? Como que fica? Entendeu? Não que você não possa sair do relacionamento depois, né? Mas seria muito melhor você se dar esse amor que você tá buscando do outro e simplesmente deixar a vida trazer, gente. Porque se tem uma coisa que eu posso garantir pra vocês, é que vocês não precisam perseguir o amor. Vocês não precisam ficar indo atrás, entrando em sites de relacionamento, a não ser que te dê esse impulso que você sente que vem de uma intuição que tá te guiando, porque muito provavelmente você vai encontrar aquela pessoa ali, uma pessoa que vai ser compatível ali com você. Mas de qualquer forma, pensa que não existe rede social. Pô, a vida tá aqui acontecendo, a vida real ela tá acontecendo. Você tem toda a possibilidade de trombar com o amor da sua vida em qualquer esquina, a qualquer momento. A vida vai te trazer isso. O ideal para você conseguir chegar nisso da forma mais mágica e maravilhosa possível é você estar sempre se dando amor. É você estar sempre se colocando em primeiro lugar. Por quê? O que acontece nisso? Como você não tá na carência de nada, né? Você tá se dando amor, você não tá precisando de nada de ninguém. Você tá simplesmente tomando conta da sua vida. Nisso, você tá literalmente entregando essa questão de namoro, enfim, de casal. Você tá entregando essa questão do relacionamento, você tá soltando. Você não tá se preocupando com isso, você tá vivendo a sua vida. O desejo que você tem desse relacionamento com essa pessoa que seria super compatível com você já existe no seu campo vibracional. Então, quando você solta, aquilo finalmente pode começar a vir, entendeu? Então, inevitavelmente, sei lá, você vai sentir vontade de entrar num cafezinho. Você tá passando por uma rua ali, você viu um cafezinho que...
nossa, que lugarzinho fofo, tá me dando uma vontade de entrar ali. Aí você entra e conhece uma pessoa que você começa a conversar e desenrola num casamento de 17 filhos. Entendeu? A vida, gente, sempre vai trazer pra você tudo aquilo que você quer. Eu te garanto. A vida sempre vai trazer pra você tudo aquilo que você quer. Se você permitir, se você se colocar na posição de aceitar somente aquilo que você quer. Porque também não adianta você pedir um relacionamento de tal forma, com uma pessoa de tal forma. E de tal forma que eu tô falando não são características físicas não, tá? Obrigada, Alec-Tiris. Obrigada. Não são características físicas, são valores. Quais são os seus valores? Como você quer uma pessoa na sua vida? Você quer uma pessoa monogâmica, uma pessoa fiel? Quais são as características, como que fala? De caráter dela, entendeu? Obrigada, Daisy. E aí, nisso, você vai montando... Obrigada, Tati. Você vai montando, né, esse relacionamento ideal no seu campo vibracional a partir daquilo que você acredita que seja uma pessoa que daria muito certo com você, o que você gostaria de viver. E a vida vai te trazer não só isso, esse relacionamento amoroso muito bom, mas pode ser que antes ela traga meio que alguns testezinhos. Bem de leve. Porque muito provavelmente você ainda tem algumas coisinhas que precisam ser desprogramadas. Então a vida vai lá e traz um traste. Traz uma pessoa... Só que essa pessoa te atrai. Mesmo assim, essa pessoa te atrai. Só que ela é meio... ela vai te provocar coisas negativas. E aí, numa dessa, o que a vida tá pedindo de você? Pra você olhar pra aquilo e ver: isso faz parte do que eu mereço, isso faz parte do que eu realmente aceito num relacionamento, isso faz parte do que eu realmente tolero, que eu quero pra mim num relacionamento? Se não, tchau. Tchau e bênção. Agora, se aquilo você tolera, a outra pessoa não vai mudar. É isso que você tem que aceitar. Existe sim a possibilidade da pessoa mudar, tá, gente? Não me leve a mal. Mas a posição, o olhar que você tem que ter é: só eu posso mudar a mim mesma. Eu não tenho controle sobre o outro. E o outro, na maioria das vezes, não vai mudar mesmo. Então, ou você olha pra característica do outro que tá te incomodando ali e aceita, e convive, e muda a si mesmo, para que aquilo não te provoque mais, para que aquilo não te traga nenhuma reação negativa, enfim, para que não te incomode, ou você sai. É a famosa frase: os incomodados que se mudem. Então, se algo te incomoda num relacionamento, você tem que dar essa analisada, né? Gente, vieram muitas mensagens aqui agora, então calma aí, que eu parei aqui, tá? Mas fazendo isso, você não fez pressão energética pra ele? Muito boa essa pergunta, Laura. No que eu fiz em relação ao meu namorado, né? De eu ficar anotando e falando... Não, eu não fiz pressão energética, e você vai entender muito bem o porquê agora. Perceba a diferença de energia do que estava acontecendo. Eu não estava em nenhum momento com medo de perder ele. Eu não estava em nenhum momento com medo de não acontecer. Eu não estava em nenhum momento com medo de, mesmo que ele estivesse, sei lá, demonstrando aquele interesse por mim, que na verdade ele também estivesse demonstrando a mesma coisa por mais 10 meninas ao mesmo tempo. Em nenhum momento eu tava com qualquer tipo de preocupação, de medo ou na energia da falta. Os Abraham Hicks falam muito sobre isso. Você só pode não. O ideal é você viver a maior parte do tempo no presente, fazendo as suas coisas, para que você não fique muito com a sua mente vagando, principalmente em cenários negativos. Mas, muitas vezes é bom que a gente crie cenários positivos na nossa mente para que a gente saia de alguma emoção negativa, por exemplo, né? E eles falam, quando você tem vamos supor que você tem problema... Vamos pegar a vida amorosa mesmo. Vamos supor que você esteja num relacionamento que tá meio esquisito. Você não tá sabendo muito bem como lidar com ele. E aí você ouviu falar que é só você pensar positivo, imaginar tudo acontecendo da forma que você gostaria, que as coisas vão dar certo. Só que aí a hora que você começa a imaginar aquilo,
Em vez de vir uma sensação muito gostosa, de muita empolgação, de muita felicidade com aquilo, vem uma sensação de, puta que pariu, eu não tenho. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Vem a sensação da falta. Vem a sensação do medo de não ter, de não chegar naquele cenário positivo que você tá criando na sua mente. Entendeu? Você só deveria ficar imaginando alguma coisa quando aquilo verdadeiramente te traz uma empolgação, uma alegria. Porque, na verdade, você tá dando energia positiva pra si mesmo. Em nenhum momento, presta atenção, em nenhum momento dessa técnica que eu fiz, que na verdade eu não sabia que era uma técnica, né? Eu só fui meio que anotando num diáriozinho ali. Eu não utilizei nenhuma energia de... eu estou enviando a minha energia pra ele e ele vai começar a sentir isso por mim. Era literalmente eu, por prazer, anotando ali no meu celular por mim mesma. Você entendeu? Ainda era eu dando amor por mim mesma, pra mim mesma. Por mais que eu estava sentindo toda essa empolgação, porque era ele, a pessoa que eu era apaixonada, ele me dando aquela atenção toda e fazendo aquelas coisas que eu tava amando. O anotar, essa técnica que eu acabei fazendo sem querer, foi mais pra tipo, ai meu Deus, olha o que eu tô fazendo, olha o que tá acontecendo na minha vida, que delícia, que delícia. Era uma empolgação, entendeu? Em nenhum momento teve qualquer pressão, qualquer controle, medo, insegurança, não teve. Eu só tava na pura alegria, na pura satisfação. Por isso que não teve essa pressão energética. Seria melhor tentar atrair uma pessoa com qualidade, descrevendo tudo o que você quer, porque, na verdade, a pessoa específica pode não ser tudo o que você quer. Exatamente. Foi exatamente o que eu falei. Perfeito. Tudo é energia. Gente, muito obrigada por estarem compartilhando a live, muito obrigada pelas curtidas. Continuem curtindo, fazendo um grande favor, vocês estão me ajudando muito. Gratidão, gente, gratidão mesmo. Gratidão pelos presentes também. Enquanto eu fiquei querendo a pessoa X, só sofri porque não era recíproco. O que isso não significa que a pessoa seja ruim. Enquanto eu resolvi pedir do jeito que eu queria e afirmar, conheci meu marido exatamente como sempre sonhei. Perfeito, tá vendo como é diferente? Tem que tomar cuidado com esse negócio de pessoa específica justamente por isso. Às vezes você fica travada lá numa pessoa porque, sei lá, porque ela é toda misteriosa, tem alguma característica dela que faz você se sentir toda atraída, mas a pessoa não tá nem ligando pra você, ela não tá nem notando a sua presença. E aí você fica lá, naquela carência. Parece até que teve uma trend aqui no TikTok, eu não cheguei a ver nenhum vídeo dessa trend, mas que era os caras falando, POV, você ficou com uma menina carente. Alguma coisa assim. E eles tiravam prints de tipo assim, a menina se declarando total, a menina, sei lá, sendo controladora. Eu ouvi pessoas falando sobre isso, mas eu não cheguei a ver esses vídeos. Mas é isso que acontece, gente. Ninguém gosta de pessoa carente, porque o carente, ele fica cobrando, ele fica tirando de você a sua liberdade. Ninguém gosta de ter a sua liberdade sendo tirada, né? Então, quando não é recíproco, você nem tenta. Agora, se você vê que você tá demonstrando interesse por alguém e é recíproco, a outra pessoa também tá demonstrando interesse por você, e vamos supor, a pessoa é tímida e tá difícil de desenrolar esse negócio, né? Tá meio lento demais pra sua vontade ali. Você pode fazer esse tipo de técnica, lembrando sempre de estar na total confiança, de estar nessa empolgação, porque senão você vai mandar uma energia errada ali, uma energia de carência. E aí sim pode acontecer de uma forma muito boa, porque a pessoa já estava demonstrando interesse em você. Então o livre-arbítrio dela já estava apontando para você. Talvez ela só tivesse alguma insegurança, alguma trava ali. Às vezes você dando o primeiro passo seria melhor também. Eu com meu namorado foi assim. Ele era muito tímido, apesar dele demonstrar toda essa autoconfiança que eu falei pra vocês, ele sempre foi tímido nessa questão de relacionamento mesmo.
Então, e eu percebia isso, eu percebia que eu demonstrava interesse, mas ele não chegava em mim, não acontecia nada. A primeira festa que a gente teve juntos, a minha primeira oportunidade, eu fui lá e falei, bora dar um beijo. E aí foi. Ele ainda falou, promete que isso não vai estragar a nossa amizade? Prometo. Aí estragou a amizade, porque agora a gente é casado, basicamente, brincadeira. Obviamente somos amigos antes de mais nada. Deixa eu ver o que mais. Que livros eu indico? No momento, o que eu mais tô indicando é a arte. A arte de ligar o foda-se. Gente, esse livro... Aqui, calma. Tá meio longe. Esse livro é muito bom. Ele também, o conteúdo desse livro, da arte de ligar o foda-se, é um dos que tá me ajudando em toda essa questão de não ligar pros pensamentos negativos, porque tudo isso faz parte de uma programação, de não ligar pro julgamento alheio, porque você tem que ser você. Uma coisa que eu esqueci de comentar na live de ontem, desse negócio de você precisar estar na sua essência, seguindo aquilo que faz sentido pra você. Sempre, sempre, sempre tem uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar. Tudo você pode fazer de acordo com as suas vontades, desde que seja de forma íntegra, ou seja, desde que não prejudique o outro, tá? Tudo, você pode fazer absolutamente tudo que te dê vontade, desde que não prejudique o outro, ok? Por que você usa pentagrama? É bruxa? Sim, exatamente. É um amuleto de proteção que eu consagrei aos meus guardiões e eu sou bruxa mesmo. Estou no relacionamento que só está me sugando. E por que você ainda tá nesse relacionamento? Não, eu tô literalmente te perguntando, não é uma pergunta retórica. Por que você ainda tá nele? O que te impede de sair se é um relacionamento que tá só te sugando? Me conta que, quem sabe, eu posso ajudar. O poder do subconsciente também é muito bom mesmo, Paula. Energia ao quadrado é o nome de um livro, isso? Não conheço. Acabou os comentários aqui. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam por que é tão complicado você ter esse... Você ficar ficcionado por alguém e tentando atrair uma pessoa específica? Muitas vezes você merece algo muito melhor do que aquela pessoa que tá aparecendo ali pra você. Carência, me sinto muito só. Tá vendo, Meire? Eu não sei se você tava na live desde o começo, Meire. Eu vou deixar depois a live no YouTube. A live de ontem também já tá no YouTube, tá? A live de hoje eu vou também deixar no YouTube. E aí, qualquer coisa você assiste desde o começo, porque eu expliquei justamente isso. A carência, ela faz a gente ficar em lugares que estão negativos pra nós. Porque a gente acredita que não vai encontrar outra pessoa, a gente acredita um monte de coisa. Só que tudo isso vem do fato da gente não se amar. Então, em primeiro lugar, se você tá carente, se você se sente solitária, você precisa começar a usar essa solidão como solitude. Você precisa começar a pensar mais em você mesma, nas suas necessidades, aquilo que você precisa fazer por você. Começar a se cuidar de verdade. A simples pergunta que você faz pra você mesma, assim, ó, fecha o olho, finge que você tá olhando pra dentro do seu coração ou dentro do seu chakra cardíaco, que a nossa alma, ela habita dentro do nosso chakra cardíaco. Então você pode até mesmo imaginar uma bola de luz no centro do seu peito. Muitas pessoas conseguem, quando você começa a imaginar e focar nesse centro de energia, muitas pessoas chegam a sentir uma sensação física mesmo desse chakra. E aí você pode perguntar pra você mesma. Por exemplo, né, eu perguntando pra mim, Vitória, o que você quer? Ou então, o que eu quero da vida? A sensação de você estar se perguntando isso e não mais de você estar olhando pro outro e perguntando o que você quer pra você poder seguir,
Você não tem noção de como é uma sensação maravilhosa. E eu falo isso por experiência própria, porque até pouquíssimo tempo atrás eu achava que eu sabia o que era amor próprio. E eu não sabia nenhuma. Nenhuma. Foi só depois desse pequeno não, desse grande despertar um atrás do outro que eu comecei a ter, que não tem fim, é um processo, tá? Eu não despertei, tá, gente? Eu tô no processo. Todos estamos, na verdade. Mas o processo que eu me encontro no momento tá sendo uma ficha caindo atrás da outra. E aí, quando caiu a ficha do que eu preciso fazer pra me amar de verdade, eu comecei a fazer, né? Porque é aí que tá o pulo do gato, não adianta você saber e não praticar. E eu realmente comecei a fazer esse negócio de olhar pra... Esse olhar pra mim mesmo, eu não entendia muito, eu ficava tipo, nossa, que clichê, que conversinha, sabe? Só que aí eu comecei, teve um dia que eu tava passeando de carro com meu namorado, e eu amo passear de carro porque eu posso simplesmente, né, ficar viajando nas ideias, assim. E aí eu comecei a viajar nas ideias me perguntando. Em vez de viajar nas ideias levando o meu espírito pra fora, pra algum lugar, seja negativo ou até mesmo positivo, às vezes é importante a gente voltar totalmente pra dentro. Totalmente pra dentro. E naquele momento que eu fiz isso, eu me perguntei, pela primeira vez de verdade, sabe? O que você gosta? O que eu gosto? O que eu amo? O que eu quero da vida? E a sensação de ter os meus olhos voltados pra mim mesma, a sensação de ter eu mesma prestando atenção em mim, de verdade, gente, eu não esperava. Eu não esperava. Foi uma surpresa pra mim. Foi uma sensação muito boa. Eu juro que eu nem entendi. Eu falei, nossa, então é isso que é amor próprio? Então é tão gostoso mesmo assim você se amar. Depois disso, eu juro pra vocês, eu não tô zoando. Eu parei com a carência, eu parei com os ciúmes, eu não ligo. Eu não ligo mais, eu ligo só pra mim. Nesse sentido, sabe? Não que eu só ligo pra mim. Calma, calma. Eu ligo pro meu namorado, pra minha família, eu cuido de todo mundo. Mas eu não fico na preocupação com o outro, com a atitude. É aí que tá. Eu não fico na preocupação com a atitude do outro mais. Pensando o que ele tá fazendo. Será que ele tá fazendo alguma coisa? Será que ele tá me enganando? Será que... Não fica mais. Porque eu tô me dando esse amor. Porque eu comecei a me dar esse amor. E eu gostei tanto de receber o meu próprio amor. Foi uma sensação realmente tão boa, gente. Experimentem. Às vezes, sei lá, pode ser que demore um pouquinho, pode ser que você precise de um pouquinho mais de tempo praticando isso de olhar mais pra você. Às vezes praticando você se posicionar mais na vida frente aos seus relacionamentos. Eu precisei me posicionar frente aos meus pais. Então... Mas experimenta. Experimenta ser por você aquilo que você quer que o outro seja. Eu te garanto que a sensação é melhor do que quando o outro faz por você. Gente, eu juro... Eu tô até me emocionando. Eu juro pra vocês. A sensação, a emoção que eu... Olha isso. A emoção que eu senti na hora que eu realmente olhei pra mim, que eu comecei a me perguntar o que eu queria, o que eu amava... Sabe? Foi muito melhor do que a sensação de qualquer outra pessoa me perguntando isso, de qualquer outra pessoa me dando amor. Então eu não sei se você já passou por isso, mas tenta, experimenta, porque vocês não têm noção. Sabe? É um preenchimento mesmo, é isso que falam, você acaba transbordando o amor, porque você se preenche do seu amor próprio. E como você deveria ser a pessoa mais importante do universo pra você, porque você é a própria vida, a vida acontece através de você. Quando você se dá amor, é como se fosse a sensação de Deus, ou de um ser, o ser superior, supremo, como se ele descesse, te abraçasse falando, você é a pessoa que eu mais amo no universo. Sabe? Tipo, meu Deus, sabe? Deus supremo da toda, falou que mais me ama no universo. Não é uma sensação absurdamente maravilhosa? A de você se amando ainda é melhor. Gente, sério. De verdade, eu juro pra vocês, experimentem. E outra coisa que eu até comentei super surpresa com a minha psicóloga sobre isso depois. Perdão. Quando isso aconteceu,
que eu olhei pra mim e senti essa sensação maravilhosa do que é me dar amor. A partir de então, realmente comecei a me dar amor e comecei a me posicionar e comecei a fazer tudo por mim mesmo. O Pedro começou a agir diferente, meu namorado. Ele começou a ser muito mais carinhoso do que já era. Ele começou a agir diferente. Vocês entendem? Quando você se valoriza, o outro passa a te valorizar muito mais ainda. Quando você se respeita, o outro passa a te respeitar muito mais, porque é a lei, entendeu? Obrigada, Daisy. Obrigada pela rosa, deusa. Energia ao quadrado é maravilhoso, ensina muitas técnicas. Bom saber, Paula, vou procurar, viu? Obrigada pela indicação. Apesar de ganhar bem, fiz muitas contas e acabo não conseguindo sair desse ciclo. Ju, acessa a live que eu fiz ontem, que tá lá no meu YouTube. Porque aqui hoje a gente tá falando da vida amorosa, especificamente, de relacionamento amoroso, tá? Mas ontem foi justamente sobre isso. E pode ter certeza que... Meu, a live de ontem, ela tá muito, muito, muito boa mesmo. Vai te ajudar demais. É que na carência, achamos que o outro muda por nós. E na verdade, se for pra mudar, não é amor. Perfeito, porque o amor é incondicional, não depende da condição. O amor, ele só ama. Tem uma menina que era muito minha amiga e trabalhamos juntos. E há uns 5 dias ela não fala comigo. O quê? Você não terminou? Você não terminou. Tem uma menina que era muito minha amiga e trabalhamos juntos. E há uns 5 dias ela não fala comigo. Olha, eu não sei o que poderia acontecer, o que poderia ser, honestamente. Teria que ver realmente a sua situação, teria que bater um papo maior em relação a isso. Não sei se você ficou muito em cima dela, de alguma forma, você trouxe alguma pressão ali pro relacionamento. Não sei o que pode ser muita coisa. Encontrei muitas respostas dentro do carro. Que engraçado, é muito gostoso mesmo. O início do amor próprio é quando você penteia o seu cabelo com carinho, se hidrata com carinho, como se fosse seu filho. Olha, eu acho que isso até é superficial ainda. Pra mim, isso de pentear o cabelo com carinho, de se hidratar com carinho, pra mim isso ainda é muito raso. Porque não é isso que eu busco, que eu buscaria, que hoje em dia eu não busco mais no outro qualquer coisa. Mas é o que não é o que eu buscaria no outro. Eu não queria que o outro ficasse ali me alisando e, sabe? O que eu queria do outro era um tipo de atenção que mostrava pra mim que eu era a pessoa mais importante do mundo dele. Então eu comecei a me colocar como a pessoa mais importante do meu mundo, porque é isso que eu sou. Eu sou a pessoa mais importante do meu mundo. Assim como você é a pessoa mais importante do seu mundo. Então a forma que você tem que cuidar de si mesmo é assim, como se você fosse seu próprio filho, como se você fosse ao mesmo tempo o seu pai, a sua mãe e o seu filho. E você mesmo. Nossa, gente, calma aí. O que é isso aqui? Peraí. Tá, voltou. É esse cuidado. Só que você imagina quando uma mãe e um pai estão cuidando realmente com amor verdadeiro de um filho. Começa a perceber, não é o amor que vem da Matrix, que impõe regras. É um amor que inclusive permite que o filho, que a criança ali, esteja na própria essência. É um amor que até mesmo impulsiona o filho, incentiva o filho a ser quem ele é. Obviamente tem as coisas que você precisa educar, né? Mas tem coisas que não precisa educar, que não precisa impor regras e as pessoas impõem, né? As pessoas podam ali as crianças e, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Você precisa cuidar de você mesmo dessa forma, se olhando com esse nível de carinho e de amor. Você é a pessoa mais importante do seu universo e você é a única pessoa responsável por você mesmo agora. Então você precisa ser seu pai e sua mãe. Você precisa ser automotivado pra vida. Não pode querer que alguém traga alguma energia pra você do tipo... Ai, faz isso, você é tão boa nisso. Você tem que olhar pra você e falar isso. Você não tem que esperar isso do outro.
Não tem que esperar uma motivação do outro. Não tem que esperar que o outro te dê bom dia para que você tenha um dia feliz e aí você possa ter um dia super produtivo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo? Meu comentário era sobre meu relacionamento, que eu não quero estar casada com ele, mas fico casada porque me ajuda nas contas. Ah, tá. Agora entendi. Então, beleza, vamos lá. Quando é assim, o que você precisa fazer? Você precisa começar a planejar. Se você não quer estar casada, espiritualmente você já não tá mais casada com ele. Esse desejo já está realizado. Então você precisa somente se alinhar com essa energia disso já ter acontecido, você já tá na vida que você gostaria, pra você abrir as portas pra que isso aconteça realmente, né? Só que se você depende 100% ou ele te ajuda. Mas de qualquer forma, se você depende pouco ou muito financeiramente dele, o ideal é você começar a entrar na energia da prosperidade verdadeira. Inclusive, vai mesmo na outra live para você entender qual é a energia da prosperidade. Para que você comece a ganhar seu próprio dinheiro, pagar suas próprias contas, para que você se sinta segura de sair. Outra coisa que pode acontecer. Às vezes você não tá prosperando e ainda continua dependendo dele, justamente porque você se obriga a permanecer nesse relacionamento por medo de faltar o dinheiro. Quando você pega e fala assim, quer saber, eu realmente não aguento mais, ficar nesse relacionamento só tá baixando minha vibração dia após dia, só tá me sentindo cada vez mais um lixo, a hora que você sai, você sente uma liberdade tão grande que você passa a entrar numa energia de prosperidade e atrair mais dinheiro pra você. Tem que ver, tem que pesar aí pra você o que daria mais certo. Se pra você o ideal é, sabe? Perdão pelo meu cachorro, gente. Se o ideal é você realmente bater suas asas e viver a sua liberdade e conquistar, porque você tem total capacidade de conquistar a sua liberdade financeira também nesse processo. Mas se primeiro você se joga nisso, ou se primeiro você vai planejando, vai recebendo dinheiro, faz esse esforço para entrar na energia da prosperidade antes. E aí, você vai ganhando dinheiro pra poder finalmente sair. Aí é você que escolhe o que seria o melhor pra você. Mas essas duas coisas podem acontecer. Tanto, gente, que eu nunca vou esquecer de uma cliente minha de terapia multidimensional, que ela veio fazer sessão por conta de ansiedade. Ela tinha uma ansiedade muito forte. Beleza, fizemos 2 sessões. Na primeira sessão, ela já tinha me falado que a ansiedade parecia que tinha piorado. Depois da segunda sessão, ela, logo em seguida, assim, acho que uma semana depois, ela falou que tava a mesma coisa ainda. Tava com ansiedade ainda. Se eu não me engano, uma semana antes da terceira sessão dela, ela veio me falar, Vitória, finalmente passou a ansiedade e finalmente eu entendi o porquê que eu tava com ansiedade. Eu tinha explicado pra ela que depois de uma terapia multidimensional, o que acontece? A sua vibração, ela dá um salto quântico, então se antes da sessão você tava vibrando aqui em 100 Hz, você passa a vibrar em, sei lá, 500 Hz. Só que na sua vida do plano material, você ainda tem coisas, ainda tem situações que vibram nessa frequência que você estava antes. Se você continua tendo essas coisas depois da cura, aquilo vai te incomodar muito mais, porque a sua vibração já está muito mais aqui. E aquilo que você convive, aquela situação, já está muito mais aqui. Então a discrepância é muito maior, aquilo te incomoda muito mais, por isso que a ansiedade dela aumentou. O que acontecia com ela? Ela tinha 3 empregos. O negócio próprio que ela estava tentando fazer acontecer, que era de artesanato. Ela fazia uns bicos de cuidar de idosos. E ela tinha um emprego que ela acreditava que não podia sair por conta do dinheiro. Porque aquele emprego era o que dava a maior parte da renda dela. Então ela acreditava que tinha que ficar nele até que ela conseguisse mais dinheiro com o resto e pudesse sair. Só que quando ela percebeu que era esse emprego, que era um ambiente tóxico e tudo mais, era aquilo que fazia com que tirasse a paz dela, ela finalmente falou, quer saber, eu vou sair desse emprego. E quando ela saiu, ela finalmente começou a prosperar. A ansiedade acabou, ela voltou para um equilíbrio energético, um bem-estar muito maior, foi se alinhando cada vez mais e as coisas começaram a caminhar. O negócio de artesanato dela começou a dar muito bom e assim por diante. Então,
Muitas vezes você precisa dar esse passo, quebrar isso para você conseguir prosperar. Muitas vezes você precisa de planejamento. Precisa já começar a entrar na energia da prosperidade para ter a prosperidade antes e aí poder sair com segurança. Depende de cada caso. Paula, eu sei que você tava falando nós mesmos. Ela falou assim, eu digo nós mesmos, não o outro. Eu me pentear, eu me hidratar como se eu fosse meu filho. Eu sei, eu entendi isso. Mas eu tô falando assim, quando a gente tá na carência de um amor do outro, a gente quer coisas específicas do outro. Eu, por exemplo, não queria que a minha principal linguagem do amor não é toque físico. Só pra vocês entenderem. Então eu preferia, né, quando eu tava... Eu preferia, quando eu tava na carência, outro tipo de coisa do outro. Então, esse auto-amor, com esse autocuidado que é de, tipo, você cuidar mais do seu corpo, assim, ele ainda é muito raso. Ele ainda é muito raso. Então, não é isso que você verdadeiramente quer do outro, entende? O que você quer do outro é um amor muito intenso. É um negócio que te preenche. Só que isso só você pode dar pra você mesmo. E não é penteando o seu cabelo, não é hidratando o seu corpo, isso faz parte. Isso faz parte, mas ainda é uma parte muito rasa. Porque o amor que você tem que dar pra você mesmo é um amor energético. É um negócio de você olhando pra você mesmo de verdade, cuidando das suas próprias necessidades, sem ficar esperando que o outro faça isso por você, entendeu? Porque pra mim, amor próprio é o que eu me dou, não o outro. Você entendeu errado. Eu entendi certo, Deusa, mas agora eu espero que você tenha entendido. Boa noite, João Carlos. Entendi. Porque eu, antes de conhecer o meu marido, eu desejava ter alguém e não conseguia me amar. E aí, provavelmente, foi com essas pequenas coisas que você foi fazendo que você começou a se amar. Isso realmente faz parte, pequenos detalhes que eu comecei a sentir amor próprio. Faz parte, como eu disse. Só que o amor verdadeiro que eu tô falando, é por isso que eu falei, gente, é uma sensação inexplicável, é uma sensação muito diferente mesmo, que você passa a literalmente não ligar pra mais nada que vem do outro, porque você tem em você. Você transborda. Você transborda aquilo, você não fica esperando, você não fica na carência do que vem do outro. Você entendeu? Daisy, é o seguinte, ó. O mais fácil é você pensar exatamente no que eu falei. Se você não tá no verdadeiro amor próprio, é porque você ainda tá na carência do amor do outro, tá? Porque você ainda tem uma criança ferida que não recebeu amor verdadeiro dos seus pais, ok? Se você ainda tá nessa posição, você ainda busca algo específico do outro. Oi, Patrícia! Gente, ó, a Patrícia, tá escrito aqui, ó, do clã, foi ela que eu falei na live de ontem. Eu comentei sobre você, Patrícia, na live de ontem, você é o Israel. Porque foi a partir de conhecer o clã, gente, entrem no clã. Entrem no curso do clã, é maravilhoso. A partir do clã, eu fui sendo guiada para esse despertar cada vez maior. Expliquei isso na live ontem. Inclusive, gratidão infinita, como sempre, Patrícia. Que bom que você amou o tema, fico muito feliz. Bom, então, é só você começar a analisar, né? Se você tá nessa carência do outro, você precisa analisar o que você tá esperando de verdade do outro. Você tá esperando um recadinho no seu almoço de ai, como eu te amo, não sei o quê? Eu mesma, gente, fiz um recadinho pra mim mesma tempos atrás, porque era uma coisa que eu tava querendo do outro, entendeu? Você quer que o outro pergunte pra você o que você quer comer hoje? Você quer que o outro pergunte pra você o que você quer fazer nesse final de semana? Vamos fazer o que você quer fazer? Você não quer que alguém venha pra você e fale assim, escolhe o que você quer fazer que eu vou te levar? Sabe, o que você busca no outro, você vai te dar. Você vai se dar. Entendeu? Se o outro te dá muita atenção, por exemplo, eu vou dar o exemplo, não vou pegar esse exemplo, vou dar o exemplo que eu dei no vídeo que eu falei justamente sobre isso. O meu namorado, ele sempre foi uma pessoa que me botou muito pra cima. Meu namorado, ele me colocou num pedestal
E com isso, o que ele claramente me dava ali, que eu amava, era justamente essa autoestima, essa noção de que eu sou, essa sensação de que eu sou a mulher, uma deusa encarnada, entendeu? Nossa, sério que meu carregador não tá aqui? Que beleza. Tá, gente. Talvez eu tenha que terminar a live um pouco mais cedo hoje, o que me deixa muito triste, mas enfim. Vamos continuar. O que ele fazia eu sentir era uma autoestima muito elevada, porque ele me colocava muito pra cima. E isso era uma coisa que, obviamente, eu amava, né? Então, a partir disso, eu preciso, entendendo isso, eu preciso ser uma pessoa que me coloca pra cima. Eu preciso ser uma pessoa que, sei lá, eu vou lá fazer o meu conteúdo, por exemplo, vou gravar um vídeo, e aí depois eu assisto o meu vídeo e falo, caralho, eu sou muito foda, velho. Olha que vídeo bom! Nossa! Você vai construindo a sua autoestima. Você com certeza tem diversos talentos. E por diversas programações, você se impede de fazer de executar esses seus talentos. Joel, boa noite, Joel. Gratidão pelos chocolates. Muito querido, Joel. Então, vocês entenderam? É você começar a dar pra você mesmo aquilo que você gostaria que o outro estivesse te dando. É a atenção, é te colocar num pedestal, fazer você se sentir linda, é a autoestima, é a autoconfiança. Você precisa entender como dar isso pra você mesmo, porque não é responsabilidade do outro. Gabi, Joel, gratidão, gente, pelos chocolates, ó. Fazer igual os negocinhos de NPC. Obrigada, gente. Obrigadão mesmo, viu? Como suprir e curar essa criança ferida que não recebeu o amor verdadeiro dos pais? Ó, conforme você vai entrando nesse processo de despertar, as fichas vão caindo, tá? Você vai recebendo um conteúdo aqui, uma mensagem ali, uma pessoa fala uma coisa que te dá um clique. E aí você vai começando a perceber, obrigada, Joel, o que precisa ser curado, o que precisa ser trabalhado ali em você. Cada caso é um caso completamente diferente. Mas todo mundo, né? Porque é muito difícil terem pais realmente despertos. Então vamos supor que absolutamente todo mundo, desde criança, foram criados. Todos nós fomos criados por pais que estavam dormindo. Então foram pais que ainda estavam na carência de amor. Portanto, podem ter sido até mesmo pais narcisistas, por exemplo, né? Que ficam ali esperando o amor do filho, ficam carentes do amor do filho. Tem muitas coisas. Tem ferida de abandono, tem ferida de... Porque, enfim, tem ferida de... Como que chama? De rejeição. Tem muita coisa que você precisa começar a analisar nos seus comportamentos atuais. Pra você perceber o que você tá pedindo, o que você tá exigindo tanto da outra pessoa. Pra dar um exemplo muito, muito básico mesmo, só pra você entender. Porque senão eu teria que me aprofundar muito. E o ideal pra você se aprofundar verdadeiramente nisso, no seu caso específico, seria com alguma terapia, seja tradicional, com psicóloga. Você pode procurar a terapia multidimensional também, que eu faço. Existem formas de você olhar pra sua criança interior e curar e descobrir o que mais precisa ser trabalhado ali. Mas só com as atitudes que você tem no dia a dia, naquilo que te incomoda, naquilo que te causa carência, naquilo que faz você pensar que você não foi valorizada, que você não foi respeitada. E aí você começa a analisar o porquê que eu me senti assim. O que falta eu ter, o que falta eu ter de noção mesmo, de conhecimento, de, sei lá, de atitude, pra que eu não me sinta assim, pra que eu não faça tal coisa. E aí você começa a analisar isso e você começa a se suprir nesse sentido. Uma coisa que você pode fazer, inclusive, é um exercício de meditação, de visualização, em que você fica, né, senta ou deita se você preferir, você vai relaxar um tempo ali, fazendo várias respirações bem profundas, pode pôr música, pode ficar sem música, da forma que você preferir. Faz umas respirações bem profundas ali, e aí você fecha os olhos e imagina que você tá em algum lugar em que você vai encontrar a sua criança interior. Você imagina, você mesmo, criança, independente da idade, e às vezes brota, tá? Às vezes você nem
nem força ali a imaginação. Você não fica pensando, tipo, eu vou pensar no meu eu de quando eu tinha 7 anos, porque tem uma foto ali minha e eu sei como eu era quando eu tinha 7 anos. Às vezes a imagem simplesmente brota de quando você tinha 3 anos, sabe? Enfim, aí você chama a sua criança, você fala, minha querida criança, apareça, só para que você possa visualizar se você, enfim, se você é desse tipo de pessoa que visualiza, senão você simplesmente conversa com seu próprio coração, porque você ainda é uma criança que tá aprendendo a crescer no fim das contas. Todos nós somos, né, gente? O velho, né, o idoso é uma criança que envelheceu no fim das contas. Só que tem uns que passam pelo processo de adultecer, tem outros que não, né? Então, é nesse momento que você pode literalmente imaginar a sua criança ali na sua frente, como você pode só fechar o olho e conversar com você mesmo. E falar, querida criança, como que você tá? O que você tá precisando? Como que você tá se sentindo? As respostas vêm. As respostas vêm, tá? A frustração é que às vezes fazemos tanto pelo outro, esperamos um pouco em troca e não recebemos nem o mínimo. Jaques, você ainda tá na criança. Desculpa dizer assim. Mas se você espera um pouco em troca, você ainda tá na criança. Você tá fazendo algo pra receber algo de volta. E o adulto verdadeiro não faz nada pra receber algo de volta. Pensa que sempre que você for pensar numa posição de filho, né, de criança, e de adultos verdadeiros, você imagina como seriam pais realmente saudáveis, assim. Você sempre imagina essa situação de família. Pais realmente saudáveis dão amor pro filho, realmente esperando que o filho dê amor de volta. Pais realmente saudáveis? Não. Porque eles sabem que a responsabilidade é deles de amar o filho. O filho, principalmente enquanto ainda é criança, só tem que ser. Só tem que existir. O pai e a mãe têm que alimentar. O pai e a mãe têm que dar amor. O pai e a mãe têm que se doar para aquela criança. A criança não tem que dar nada de volta. Só que você acaba recebendo porque criança tá na essência e criança também ama. No caso, né, gente, me entendam aqui, né? Não é que crianças não sabem amar e tudo mais. É que a criança precisa do amor do outro, o adulto já não precisa do amor do outro, mas a criança também sabe amar, porque ela tá na essência dela, né? Gente, eu vou gritar pro meu cachorro aqui rapidinho, tá? Bud! Pelo amor de Deus! Que bom que você entendeu, Daisy. Fico muito feliz. Oi, é Gleides ou é Gladys? Boa noite. Live top. Obrigada, Ana. Fico muito feliz que você esteja gostando. O que eu espero do outro é a consideração que eu tenho e dou pro outro. Também tá na criança. Ninguém tem responsabilidade de te dar consideração nenhuma. Ninguém é obrigado a te compreender. Ninguém é obrigado nem mesmo a te respeitar. É por isso que eu falei desde o começo. Só você tem a responsabilidade de se respeitar. Então, se o outro não demonstrou a consideração que você, sei lá, achava que seria o justo ali, e você se respeita, você sai, então. Você não se relaciona mais com aquela pessoa. Você entende? Você não tem que esperar nada do outro. Não tem que esperar nada do outro. É aí que tá, gente. É isso que vocês têm que entender. O adulto de verdade não espera nada do outro. Espera de si mesmo, espera da sua própria vida. Do outro, nada. Deixa o outro ser quem ele é. A reciprocidade, ela vai... A Cristiane colocou reciprocidade, mas isso aqui não dá pra colocar expectativa em outra pessoa. Exatamente. A reciprocidade, ela vai acontecer quando você encontrar uma pessoa que esteja compatível com esse nível de energia que você tá de amor. Você vai se trabalhando, você vai ficando nesse amor incondicional por você mesmo e, portanto, você vai transbordando sem esperar nada do outro. E imagina que maravilhoso quando você encontra uma pessoa que tá nessa mesma vibe. Uma pessoa que te ama incondicionalmente porque ela se ama incondicionalmente e ela transborda amor.
E, portanto, ela também não espera nada de você. Ela simplesmente doa amor pra você, faz as coisas por você porque ela ama fazer essas coisas por você. Você também ama fazer as coisas por ela. Sabe aqueles casais que, sei lá, é dia dos namorados? E aí eles vão trocar o presente, eles compram o mesmo presente? E aí, tipo, sabe, é esse tipo de reciprocidade que eu tô falando. Não que, obviamente, pra você ter o casal ideal significa que um vai dar o mesmo presente pro outro. Não é isso que eu tô falando, gente. Mas eu tô falando assim, você imagina que gostoso é você encontrar alguém que tá na mesma energia que você, que realmente tá ali compatível com você. Vocês vão viver uma vida muito gostosa juntos, uma vida equilibrada. Ninguém vai exigir nada do outro. Vai ser os dois doando um pro outro e, consequentemente, recebendo um do outro sem se importar se vai receber ou não. Delícia, delícia. De nada, Prof. Késia. Verdade, exatamente. Seria maravilhoso, é o ideal. É isso, gente, esse é o ideal. Esse é o ideal, mas, né, não é o que acontece normalmente, porque o que está na norma é o que a Matrix manda a gente fazer, que são os joguinhos. Bud! Que são os joguinhos, porque os joguinhos fazem você colocar uma pessoa como superior e a outra como inferior. Então tem os joguinhos de poder, né? Então tem hora que você precisa agir de tal forma, senão a outra pessoa vai pensar que você é muito desesperada. Aí tem hora que você precisa ser completamente fria, precisa dar um gelo, porque daí se você dá um gelo, a pessoa vai atrás de você. Só que isso é joguinho, é você não agindo na sua própria essência. Como que a pessoa vai se apaixonar por você se você não tá agindo como você é? Então se torne quem você é. Se torne a sua essência. Não seja mais controlado pela Matrix. Vi, escuto sempre a sua tiragem pra mim. Foi justamente isso, né? Vibrar no amor próprio. Sim, sempre é, gente. A solução pra tudo. Bud! Pelo amor de Deus, velho. Esses joguinhos são exaustivos demais, demais. Vi, mudando um pouco o tema, você curte ouvir frequência antes de dormir? Tem alguma que você recomenda? Não, eu gosto de dormir em total silêncio. Não gosto de ouvir nada pra dormir. Mas eu tenho muitas frequências que eu ouço durante as minhas sessões de terapia multidimensional, que são super mega relaxantes. Perdão, manda uma mensagem. Pode ser aqui no TikTok pra mim mesmo. Ou então pode mandar direto no meu WhatsApp. No meu link da bio tem o meu WhatsApp, tá, gente? Se vocês quiserem marcar sessão, qualquer coisa. Me manda uma mensagem lá que eu te mando essas músicas que eu gosto de ouvir. O que a Paula riu? Me conta a graça que eu quero rir também. Gente, ficou mais alguma dúvida? Eu acho que a gente já passou por tudo que eu queria passar aqui, né? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Me contem. Vou esperar mais um pouquinho vocês responderem. Mas é isso, gente. O amor próprio realmente é a solução para absolutamente tudo. Vida financeira, vida profissional. Sim, a live vai ficar gravada no YouTube, tá? Eu vi hoje, eu esqueci de dar uma analisada nisso, mas eu vi que parece que existe uma possibilidade de você ativar o replay da live aqui mesmo no TikTok e ela fica disponível por 90 dias. Mas eu não fui atrás nas configurações pra ver isso. Vou ver se eu faço isso depois, tem como fazer isso depois. Se tiver... Jesus, meu cachorro tá chato demais hoje. Se tiver disponível isso de ficar gravada, ela fica gravada aqui também. Senão eu vou deixar só no YouTube mesmo. A live de ontem também tá realmente muito boa, gente. Assistam. Sobre prosperidade financeira, pra vocês entenderem como que entra verdadeiramente na energia do dinheiro. Como você tem energia de dinheiro, dinheiro em abundância entrando na sua vida. Olha que drama. Vocês estão ouvindo esse drama do meu cachorro, gente? Meu Deus. Quer participar também. Tá enchendo o saco que o meu cunhado, que ele ama, tá lá na frente. Ele ficou ouvindo ele conversando com o meu namorado e ele fica louco da vida. Às vezes parece. Você tá falando do cachorro, do meu cachorro, né?
Meu, às vezes parece que ele fala, mãe, mamãe. Juro, gente. Aham. Mamãe! Ô filho, eu tô aqui. Se você me quer, eu tô aqui. Eu tenho 2 doguinhos e um deles é labrador. Eu amo labrador. Super carente. Esse meu que tá latindo aí. Nossa, é o mais carente. Que é esse aqui, né? Que eu fiz a tatuagem recentemente. O Bud. Aí eu tenho esse aqui também, que é o Hash. O pastor alemão. Nossa, eu fiz tatuagem em cada lugar. Difícil de mostrar, né? Eu amo, gente. Eu amo cachorro. Amo muito cachorro. Obrigada. Gente, eu acho que é isso então. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente finalizou por hoje. Porque eu acho que eu passei por tudo, né? A gente falou sobre a importância de não ficar pensando muito na pessoa, que isso faz ela se afastar. A gente falou a importância de você se alinhar com a energia do amor de uma forma geral e não com a energia de alguma pessoa específica. Como que a gente entra nessa energia do amor. Então, acho que a gente passou por todas as questões aqui que precisavam passar. Meu cachorro querendo participar também. Então, eu acho que eu já vou finalizar por aqui. A live vai ficar salva, então, vai ficar gravada no YouTube, mas eu vou ver se dá pra deixar aqui também, certo? Então, o nome do canal você encontra no meu link da bio também, tá? Mas é o meu nominho, Vitória Sankrovic. O sobrenome é meio complicado, mas eu acredito que se você colocar Vitória CRN já deve aparecer. Eu também não sei, Thay. Eu também não sei como que vê a live gravada. Se tiver aqui no TikTok, eu não faço ideia de como faz isso, gente. Mas se eu achar, se eu entender como que faz, eu aviso por vídeo ou nos stories, enfim, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. É croata esse sobrenome, não é russo não, é croata. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelos presentes, muito obrigada pelos comentários, pela participação. Eu amo que vocês participem, amo que vocês perguntem e fico muito feliz que vocês gostem, gente. Eu que agradeço por vocês estarem aqui ouvindo o meu conhecimento que me ajudou tanto. Um beijo, uma ótima noite pra vocês. Durmam bem e até amanhã, gente.